O que está a acontecer dentro da Venezuela neste momento e por que Nicolás Maduro mudou repentinamente a forma como aparece em público desencadeou uma onda de perguntas urgentes em toda a América Latina. Por que um líder que antes se cercava de generais ministros e toda uma comitiva estatal agora sobe ao palco quase sozinho? E o que exatamente o levou a colocar agentes cubanos no centro da sua estrutura de segurança pessoal? Esses acontecimentos, confirmados por vários meios de comunicação regionais e repetidos em briefings da Reuters nas últimas semanas, revelam um nível de tensão raramente visto desde o auge da campanha de pressão dos Ebari há alguns anos. Nos últimos meses, as aparições públicas de Maduro tornaram-se cada vez mais raras, cuidadosamente coreografadas e protegidas por várias camadas de segurança. Já se foram os dias em que ele entrava com confiança em grandes arenas públicas, ladeado por oficiais de alto escalão. Hoje, ele aparece apenas diante de multidões selecionadas muitas vezes, compostas por membros leais do partido, e quase nunca na presença da alta liderança militar da Venezuela. De acordo com analistas citados na mídia regional, esta é uma tentativa deliberada de evitar que toda a estrutura de comando seja exposta no caso de um eventual ataque direcionado em meio à crescente presença dos Ebari no Caribe. A mudança é impressionante, porque Maduro, tradicionalmente, confiava em mostrar a unidade entre os seus ministros e generais. Mas, com o aumento das atividades navais e aéreas dos EUA e Washington, sinalizando novas fases de pressão, Maduro adotou protocolos que se assemelham a medidas defensivas em tempos de crise. A preocupação subjacente, conforme relatado por dissidentes da inteligência venezuelana, a jornalistas, é que qualquer reunião grande e previsível de líderes poderia se tornar uma vulnerabilidade em um momento de escalada internacional. Para se proteger ainda mais, Maduro tem contado fortemente com a densidade da multidão durante eventos públicos. Relatos indicam que centenas de civis são estrategicamente colocados perto do palco, criando um ambiente em que qualquer ação hostil do exterior seria impensável devido ao risco de baixas em massa. Embora nenhum ator internacional tenha declarado intenções de tais operações, a percepção de perigo dentro da liderança venezuelana claramente se intensificou. No centro dessa transformação está a crescente influência da inteligência cubana dentro do círculo íntimo de Maduro. De acordo com várias fontes internas que falaram anonimamente a repórteres latino-americanos, os agentes cubanos ocupam agora a maioria dos cargos relacionados com a segurança imediata do presidente. Isto inclui funções tradicionalmente desempenhadas por pessoal venezuelano. A razão, afirmam, é simples desconfiança. Maduro sobreviveu ao período anterior de pressão máxima dos Iconaior, mas o colapso econômico, as divisões internas e os casos de corrupção dentro do aparelho de segurança minaram a sua confiança na lealdade interna. Funcionários anônimos citados pela imprensa independente descreveram uma atmosfera de paranoia que permeia as instituições de segurança, onde a suspeita se tornou a postura padrão. Todos os guardas oficiais ou assessores devem demonstrar lealdade constantemente, enquanto o medo de represálias políticas molda o comportamento diário. Esse ambiente abre as portas para especialistas em inteligência cubanos, vistos como experientes, disciplinados e menos vulneráveis a subornos ou lutas faccionais dentro do establishment venezuelano. A aliança entre Havana e Caracas não é nova, mas a sua profundidade atual é sem precedentes. Cuba não fornece à Venezuela sistemas de armas importantes, nem pode projetar um poder militar comparável ao de estados maiores. Em vez disso, a sua influência reside na vigilância política, na contra-espionagem e no controlo da estabilidade interna. Analistas da Reuters e da DW têm repetidamente salientado que a sobrevivência de Havana depende em parte dos carregamentos de petróleo venezuelano, tornando a continuidade de Maduro estrategicamente vital para Cuba.
Em troca, Cuba empresta as competências necessárias para manter a disciplina interna nas Forças Armadas venezuelanas. Dentro das Forças Armadas venezuelanas, conselheiros cubanos teriam sido incorporados para detectar sinais precoces de dissidência, potenciais revoltas ou coordenação entre oficiais insatisfeitos com a situação econômica e política. O seu mandato, de acordo com jornalistas investigativos da região, é garantir que nenhuma facção se torne poderosa o suficiente para desafiar o regime. Esta mudança no equilíbrio de confiança revela uma verdade central: sem o apoio estrangeiro fiável das grandes potências e com recursos econômicos limitados, a estratégia de sobrevivência de Maduro depende cada vez mais da experiência cubana em controle político. Cada aparição pública, cada movimento e cada medida de segurança refletem agora uma liderança que se prepara para desenvolvimentos imprevisíveis. Mas o que acontecerá quando as operações dos EIUA no Caribe entrarem na próxima fase, conforme sinalizado por Washington em briefings oficiais? E como o governo venezuelano reagirá se a pressão se intensificar nos próximos dias? As consequências do aumento da tensão no Caribe começaram a se desenrolar quase imediatamente, repercutindo muito além da esfera política e atingindo diretamente a economia da Venezuela e a estabilidade regional. À medida que as patrulhas aéreas e navais do EUA aumentaram em frequência, no início de novembro, Washington emitiu uma série de avisos que alteraram drasticamente os padrões da aviação civil sobre o país. De acordo com um boletim citado pela Reuters, a Administração Federal de Aviação do Zeuataraussi instou os pilotos comerciais a exercerem extrema cautela ao voar pelo espaço aéreo venezuelano devido ao que descreveu como condições de segurança em deterioração e atividade militar elevada em toda a região. Poucas horas após esse aviso, ocorreram perturbações. Pelo menos 6 grandes companhias aéreas internacionais, Ibéria da Espanha, TAP de Portugal Avianca, da Colômbia Caribbean Airlines, de Trinidad Gol do Brasil e Latam do Chile, suspenderam os voos para Caracas. No fim de semana, o painel de chegadas do Aeroporto Internacional de Maiquetía exibia uma cascata de cancelamentos, deixando passageiros retidos, rotas interrompidas e operadores apressados a reavaliar os riscos. Algumas empresas, incluindo a Copa Airlines, a Turkish Airlines e a Air Europa, optaram por manter um serviço limitado, mas os seus horários restritos reforçavam a mesma mensagem. O espaço aéreo da Venezuela tinha se tornado um terreno incerto. Esta súbita contração na conectividade internacional apenas aprofundou o isolamento do país, já agravado por anos de declínio econômico e pressão de sanções. Para as empresas dependentes de importações e exportações ou rotação de pessoal estrangeiro, os cancelamentos de voos foram um duro golpe. Analistas em Bogotá e São Paulo observaram que mesmo uma interrupção temporária desestabiliza as cadeias de abastecimento e alimenta a especulação, especialmente num ambiente financeiro tão frágil como o da Venezuela. Cada rota cancelada representa não só uma perda de receitas, mas também uma diminuição da confiança, um bem mais escasso do que o combustível em Caracas. Mas o alerta à aviação foi apenas o primeiro sinal de uma mudança nas correntes. De acordo com 4 funcionários que falaram anonimamente à Reuters, Washington estava a preparar-se para entrar numa nova fase da sua estratégia em relação à Venezuela. Embora essas fontes não tenham fornecido detalhes operacionais, elas sugeriram que os EIUA poderiam expandir os esforços de interdição marítima ou adicionar mais destacamentos aéreos no Caribe. Os mesmos funcionários enfatizaram que todas as opções continuam em consideração, refletindo uma frase familiar, mas potente na política externa dos EIUA, o EIUA, nada está fora de questão. Em declarações públicas no início daquela semana, o presidente Donald Trump sugeriu a possibilidade de aumentar a pressão se as circunstâncias assim o exigissem. A sua declaração de que os EIUA
Expandiriam os ataques a alvos terrestres se necessário, embora sem nomear países específicos, enviou um sinal claro. Para os analistas venezuelanos, a implicação era óbvia. Qualquer aumento significativo na instabilidade regional poderia desencadear um envolvimento americano mais amplo. Dentro da Venezuela, relatos sugeriram que o círculo de Maduro buscava saídas diplomáticas, mas tinha dificuldade em encontrar parceiros dispostos a negociar nas condições atuais. As tentativas de diálogo paralelo teriam sido interrompidas, pois os atores regionais avaliaram os riscos de se alinharem muito estreitamente com Caracas durante um momento tão volátil. O resultado é uma liderança cada vez mais encurralada, ciente de que cada erro de cálculo traz consequências não apenas para o regime, mas para todo o país. À medida que essas pressões externas aumentavam, a estrutura interna da Venezuela continuava a se desgastar. A incerteza econômica disparou amplificada pela suspensão dos voos, pelas flutuações cambiais e pela escassez persistente. Os mercados reagiram nervosamente a cada nova manchete que saía de Washington. Cidadãos acostumados a anos de dificuldades agora enfrentavam novas ansiedades. As cadeias de abastecimento entrarão em colapso ainda mais. Os bancos restringirão os saques. As empresas fecharão se o isolamento se aprofundar. Observadores regionais observam que esse clima de medo não se limita às fronteiras da Venezuela. Os países vizinhos, particularmente a Colômbia e o Brasil, estão a monitorar a situação cuidadosamente para evitar efeitos colaterais como surtos migratórios ou choques econômicos. O mercado financeiro brasileiro, já abalado por turbulências internas, tornou-se extremamente sensível às notícias relacionadas à crise no Caribe. Em todos os meios de comunicação, um sentimento se tornou comum. As próximas semanas podem definir a trajetória da Venezuela nos próximos anos. Com a inteligência cubana profundamente enraizada no aparato de segurança, com a confiança interna em níveis historicamente baixos e com as forças americanas aumentando sua postura operacional, o espaço para a desaceleração diplomática está diminuindo. A questão agora se torna mais premente: como Caracas responderá à aproximação da próxima fase de Washington? E o que acontecerá quando a instabilidade interna na região se cruzar com as crescentes crises financeiras nos países vizinhos? Enquanto a Venezuela se preparava para uma pressão externa cada vez maior, uma onda de choque paralela irrompeu do outro lado da sua fronteira sul. O Brasil, que já navegava em um clima político tenso, foi repentinamente lançado no centro de uma tempestade financeira que abalou a confiança pública e causou ondas de choque nos mercados regionais. No centro dessa turbulência estava uma instituição de médio porte, conhecida como Banco Master, cujo colapso desencadeou o que os analistas rapidamente rotularam como um dos escândalos bancários mais dramáticos da história recente do Brasil. A crise se agravou rapidamente quando a Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro, presidente e acionista controlador do Banco Master, sob acusações envolvendo operações financeiras fraudulentas. A mídia local, citando comunicados da Polícia Federal do Brasil, informou que as autoridades estavam a investigar suspeitas de irregularidades na venda de carteiras de crédito a outros bancos, particularmente ao BRB, controlado pelo Estado. Essas carteiras supostamente continham inconsistências que poderiam indicar ativos inflacionados artificialmente, deturpação ou até mesmo empréstimos que não correspondiam à realidade do mercado. Embora a equipa jurídica de Vorcaro tenha rejeitado veementemente as acusações, chamando a diferença de bilhões de reais de um mal-entendido e insistindo que todas as carteiras foram adquiridas de terceiros com documentação completa, os tribunais não se convenceram. O Tribunal Federal Regional da Primeira Região manteve a ordem de prisão preventiva, citando evidências preliminares de gestão fraudulenta e preocupações com obstrução da justiça. Os juízes também mencionaram a possibilidade de uma estrutura financeira piramidal, na qual os fundos de novos investidores teriam sido usados para pagar obrigações existentes, um modelo que entra em colapso no momento em que a liquidez enfraquece.
Este receio de vulnerabilidade sistêmica levou o Banco Central do Brasil a intervir de forma decisiva. Os reguladores impuseram uma liquidação extrajudicial imediata ao Banco Master, congelando as operações e assumindo o controle dos seus ativos, numa tentativa de evitar um contágio mais alargado. Para milhares de investidores e depositantes, a medida trouxe alívio pelo facto de as autoridades terem agido rapidamente e alarme pela constatação de que os mecanismos de supervisão podem ter falhado em detectar sinais de alerta mais cedo. O momento da prisão de Vorcaro chamou a atenção de todo o país. A Polícia Federal deteve-o no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando ele se preparava para embarcar num voo internacional. O momento suscitou questões. Tratava-se de uma viagem de negócios legítima, como insistiram os seus advogados, ou uma tentativa de deixar o país durante um colapso financeiro. As autoridades, pecando por excesso de cautela, não correram riscos. Enquanto isso, outros 7 suspeitos ligados à investigação também foram detidos 2, dos quais receberam liberdade provisória enquanto as investigações continuam. Para o governo brasileiro, o escândalo não poderia ter eclodido em pior momento. O governo do presidente Lula tem estado sob intenso escrutínio em várias frentes e o colapso bancário reacendeu imediatamente os debates sobre a competência regulatória. Os críticos argumentaram que os órgãos de supervisão, incluindo o Banco Central, os auditores financeiros e as autoridades de conformidade, deveriam ter detectado os sinais de alerta mais cedo. Como é que um buraco dessa magnitude pôde surgir numa instituição financeira regulamentada sem uma intervenção antecipada? Os legisladores da oposição rapidamente aproveitaram a crise, convocando audiências e exigindo explicações dos funcionários do Banco Central e dos reguladores do mercado. Comentaristas em todo o Brasil apontaram para um clima cada vez pior de desconfiança pública. Se uma instituição importante como o Banco Master poderia desmoronar sem ser percebida que outras vulnerabilidades ocultas poderiam estar à espreita dentro do sistema financeiro, para complicar ainda mais as coisas, o escândalo coincidiu com o aumento do atrito político em torno de questões de autoridade judicial, liberdade de imprensa e supostos abusos de poder. Embora esses temas sejam debatidos acirradamente no Brasil, o colapso bancário serviu como um catalisador, amplificando a ansiedade do público e fortalecendo grupos que já eram céticos em relação à gestão econômica do governo. Para os brasileiros comuns, as imagens de filas nos bancos, congelamento de contas e operações policiais a decorrer em tempo real reacenderam memórias de crises financeiras passadas. Analistas entrevistados por veículos de comunicação brasileiros alertaram que, embora o sistema regulatório continue forte, a percepção do mercado pode mudar violentamente se a tensão política e a instabilidade financeira coincidirem. Numa região já tensionada pelo isolamento da Venezuela, pelas preocupações com a segurança na Colômbia e por uma pressão geopolítica mais ampla, as convulsões internas do Brasil adicionaram mais uma camada de incerteza. O momento foi especialmente preocupante. Enquanto os Ecoiquara se preparavam para iniciar a próxima fase de operações no Caribe, a coesão regional e a estabilidade econômica seriam fundamentais. Em vez disso, a América Latina se viu confrontada com uma tempestade perfeita, um regime venezuelano encurralado, uma tensão militar crescente no Caribe, e agora uma crise financeira que abala a maior economia da América do Sul. Essas interseções levantam questões inevitáveis. A liderança política do Brasil recuperará o controle da narrativa ou o escândalo? Aprofundará a desconfiança institucional? E como as crescentes tensões internas podem influenciar a capacidade da região de enfrentar os desafios que cercam a Venezuela? Enquanto o Brasil lutava com as consequências do colapso do Banco Master, uma segunda crise muito mais volátil, politicamente, eclodiu abalando os alicerces institucionais do país.
O que começou como uma turbulência financeira rapidamente se fundiu com uma controvérsia crescente em torno de ações judiciais, autoridade política e a delicada relação entre o poder civil e as Forças Armadas. O momento não poderia ter sido mais delicado. Com as tensões regionais já agravadas pelos acontecimentos na Venezuela, a instabilidade interna no Brasil corria o risco de amplificar a incerteza em todo o continente. A controvérsia intensificou-se após a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma medida que provocou profundas divisões na sociedade brasileira. Enquanto o Poder Judiciário defendeu a decisão como parte das investigações em andamento, os críticos argumentaram que a ação parecia abrupta e carecia de clareza suficiente. Observadores internacionais, incluindo comentaristas nos Estados Unidos, expressaram preocupação com as implicações mais amplas para o devido processo legal e a independência judicial. Essas reações não contestaram os procedimentos legais de forma direta, mas refletiram um desconforto crescente com o conflito político crescente no Brasil. Dentro do Brasil, o debate rapidamente se espalhou para a comunidade militar. Uma das respostas mais divulgadas veio do juiz aposentado Sebastião Coelho, que publicou um vídeo contundente questionando a legalidade da detenção de Bolsonaro. Com base nos estatutos militares do Brasil, ele argumentou que os oficiais das Forças Armadas, mesmo aqueles na reserva, têm direito a procedimentos específicos sobre onde e como podem ser detidos. O seu argumento centrou-se na alegação de que Bolsonaro, como capitão reformado do Exército, deveria ter aguardado o processo legal numa instalação militar em vez de num centro de detenção civil. Essa afirmação teve forte repercussão entre segmentos da reserva militar e grupos conservadores ainda leais ao ex-presidente. As observações de Coelho não clamavam por confronto, mas exigiam esclarecimentos institucionais, instando o comandante do Exército Brasileiro a emitir uma resposta pública. Analistas entrevistados pela DW e pela mídia local brasileira observaram que, embora os líderes militares na ativa permanecessem cautelosos, o debate em si expôs uma tensão mais profunda, o receio de que as decisões judiciais pudessem ser interpretadas como motivadas politicamente em um momento em que a confiança pública já estava abalada. O silêncio do Exército nos primeiros dias após as declarações de Coelho aumentou o clima de incerteza. As redes sociais amplificaram as questões sobre prerrogativas militares, limites legais e autonomia institucional. Para um país com uma história complexa envolvendo as Forças Armadas, mesmo a percepção de atrito pode desencadear uma ansiedade generalizada. Cientistas políticos da Universidade de São Paulo salientaram que, embora não houvesse sinais concretos de intervenção militar, a mera aparência de discórdia era suficiente para desestabilizar o clima nacional. Para aumentar ainda mais a complexidade, vozes influentes no exterior comentaram sobre o clima político do Brasil. Figuras ligadas a empresas de mídia e tecnologia nos Estados Unidos argumentaram que o Brasil enfrentava um ambiente crescente de intimidação, onde o medo limitava a participação pública no discurso político. Essas declarações não constituíam posições oficiais, mas destacavam como a dinâmica interna do Brasil estava atraindo cada vez mais a atenção internacional. Quando uma nação se torna objeto de debate global sobre direitos, liberdades e equilíbrio institucional, isso reflete a seriedade das preocupações em torno de sua governança. No país, a disputa rapidamente se expandiu para além da detenção de Bolsonaro e tocou em questões mais amplas envolvendo os limites da autoridade judicial. Críticos acusaram certos atores judiciais de adotar uma interpretação expansiva de seus poderes, enquanto apoiadores argumentaram que ações firmes eram necessárias para manter as salvaguardas democráticas. Em painéis de televisão e colunas editoriais, a questão central se repetia: onde está a linha entre aplicar a lei e exceder os limites constitucionais. O ambiente político tornou-se ainda mais tenso,
quando manifestações públicas, embora menores do que as mobilizações anteriores, começaram a reaparecer em algumas cidades. Essas reuniões não tinham mensagens uniformes, mas muitas expressavam frustração com o que consideravam critérios judiciais inconsistentes ou aplicação seletiva da lei. Para alguns cidadãos, o escândalo do Banco Master e as controvérsias políticas eram exemplos interligados de falha institucional. Para outros, representavam correções necessárias em um sistema sob pressão. Independentemente da perspectiva, o impacto foi inconfundível. A arena política brasileira entrou num período de maior sensibilidade com as instituições sob intenso escrutínio. Num momento em que a solidariedade regional poderia ajudar a estabilizar a América Latina em meio à crise na Venezuela e ao aumento do poderio militar do ZEUA no Caribe, o Brasil se viu navegando por turbulências internas e narrativas contestadas. Os dias que se seguiram levantaram questões urgentes. As disputas judiciais se transformariam em um conflito institucional mais profundo, e como as tensões não resolvidas dentro do Brasil poderiam influenciar seu papel em uma região que já se aproximava de um momento crítico. Enquanto o Brasil enfrentava atritos políticos e tensões institucionais, uma batalha paralela se desenrolava na esfera digital, centrada na liberdade de imprensa, na regulamentação online e no papel do judiciário na formação do debate nacional. Essa frente, embora menos visível do que as operações policiais ou os processos judiciais, teve consequências igualmente profundas. Ela influenciou a forma como os brasileiros acessam informações, como os jornalistas realizam seu trabalho e como as instituições governamentais respondem às críticas em uma era marcada pela rápida comunicação online. O debate atingiu um ponto crítico em abril de 2024, com o que ficou conhecido como Twitter Files Brasil, uma série de reportagens investigativas feitas por jornalistas brasileiros e internacionais. Essas reportagens, publicadas por escritores independentes como Eli Vieira e Michael Schellenberger, e referenciadas pela imprensa global, alegavam que as autoridades brasileiras haviam se envolvido em campanhas de pressão com o objetivo de remover publicações, limitar contas de utilizadores ou incentivar a moderação de conteúdo nas principais plataformas sociais. Os apoiantes do governo argumentaram que tais medidas eram necessárias para combater a desinformação, enquanto os críticos as viam como um exagero que confundia a linha entre regulamentação legítima e censura indevida. Após as reportagens, o então procurador-geral Jorge Messias assumiu uma postura firme, enquadrando as publicações como parte de uma tentativa coordenada de enfraquecer a confiança pública nas instituições brasileiras. Numa reunião com representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Messias alertou para o que descreveu como campanhas transnacionais de manipulação, sugerindo que a controvérsia em torno dos Twitter Files tinha origem em atores com motivações políticas que buscavam desestabilizar o país. No entanto, essas declarações foram alvo de escrutínio por parte de organizações de liberdade de imprensa que argumentaram que o governo deveria abordar o mérito das alegações em vez de questionar as intenções dos jornalistas. 4 dias após a divulgação das primeiras reportagens, Messias intensificou a disputa ao apresentar uma queixa judicial ao Supremo Tribunal Federal, alegando que os jornalistas poderiam ter violado a confidencialidade ou colocado em risco o processo democrático ao publicar dados internos da plataforma. Juristas entrevistados por grandes jornais brasileiros observaram que, embora as preocupações com a proteção de dados sejam legítimas, enquadrar o jornalismo investigativo como um ato criminoso acarreta riscos significativos para as normas democráticas. A questão se aprofundou quando se soube que alguns jornalistas haviam sido recomendados para inclusão em uma investigação mais ampla sobre redes digitais, acusadas de divulgar conteúdo prejudicial. Críticos argumentaram que equiparar o jornalismo profissional à má conduta política coordenada criava um precedente perigoso.
Schellenberger apresentou publicamente uma petição às autoridades internacionais de direitos humanos, afirmando que o Brasil corria o risco de cair em um modelo em que ferramentas jurídicas destinadas a combater o extremismo poderiam ser reaproveitadas para limitar o jornalismo investigativo. A controvérsia não ocorreu isoladamente. Durante o mandato de Messias, o governo federal havia criado uma agência conhecida como Escritório Nacional de Defesa da Democracia, que alguns comentaristas rotularam como um moderno Ministério da Verdade, devido à sua autoridade para mover ações civis envolvendo declarações online. Os defensores da medida alegaram que o escritório era necessário para responder à rápida disseminação de boatos prejudiciais online. Os opositores rebateram que as definições amplas de conteúdo enganoso ou narrativas prejudiciais deixavam muito espaço para interpretações subjetivas. Um caso amplamente discutido envolveu o comentarista Tiago Pavinato, que enfrentou uma ação judicial após fazer comentários criticando as operações do governo durante uma transmissão televisiva. A ação solicitava a remoção do segmento e exigia uma retratação pública. No entanto, o Tribunal Federal do Brasil acabou por indeferir o caso, enfatizando na sua decisão citada pela DW e por portais jurídicos brasileiros que a liberdade de expressão protege até mesmo comentários controversos ou discutíveis, a menos que incitem diretamente atos ilegais. Embora a decisão tenha reafirmado princípios constitucionais, o recurso que se seguiu destacou a persistência da disputa mais ampla. Essas tensões sobre a liberdade de expressão digital chegaram ao auge quando o Supremo Tribunal Federal avaliou uma proposta para revisar as proteções legais concedidas às plataformas online. Em audiências públicas, Messias apoiou um modelo regulatório mais abrangente, argumentando que o Brasil enfrentava uma infodemia que justificava controles mais rígidos. Alguns juízes expressaram preocupação com o potencial de excessos, enquanto outros enfatizaram a necessidade de salvaguardar a estabilidade democrática. Esses debates repercutiram em todo o ecossistema de mídia do Brasil. Para os jornalistas, os riscos eram claros: manter espaço para investigações e comentários em um ambiente em que os limites legais estavam mudando. Para os formuladores de políticas, o desafio estava em equilibrar a segurança pública e a integridade da informação sem comprometer as liberdades constitucionais. Com a posterior nomeação de Messias para a Suprema Corte, o debate nacional se intensificou. Seus apoiadores enfatizaram sua experiência jurídica e seu compromisso com a proteção das instituições democráticas. Os críticos alertaram que o seu histórico levantava questões urgentes sobre o futuro da independência da imprensa e das liberdades online. Agora, com o Brasil numa encruzilhada, surge uma questão fundamental. O país pode fortalecer a sua luta contra atores online prejudiciais e, ao mesmo tempo, preservar espaço para o jornalismo legítimo e o debate aberto. À medida que o debate sobre as liberdades online se intensificava e o Brasil enfrentava questões sobre os limites do poder judicial, o país entrou num momento decisivo. A nomeação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula, confirmada em 20 de novembro de 2025 de acordo com boletins oficiais do governo, aumentou drasticamente os riscos. Para os apoiadores, Messias trouxe disciplina jurídica e uma abordagem firme para manter as salvaguardas democráticas. Para os críticos, seu histórico em regulamentação digital e confrontos com jornalistas simbolizavam um potencial endurecimento do controle institucional em um momento em que o Brasil precisava de tranquilidade e não de escalada. A preocupação mais ampla se estendeu muito além de uma única nomeação. Analistas da Reuters, BBC e DW observaram que o clima político do Brasil havia se tornado cada vez mais polarizado em torno de narrativas de proteção da democracia versus ultrapassagem dos limites constitucionais. Cada nova decisão judicial, declaração pública ou proposta regulatória alimentava essas visões concorrentes. O resultado
foi um discurso nacional, definido não pelo consenso, mas pela suspeita cada facção, convencida de que a outra ameaçava a integridade democrática do país. Essa tensão ficou mais visível nas reações públicas às discussões sobre a supervisão da mídia. Para muitos brasileiros, especialmente os cidadãos mais velhos, que se lembram de períodos de restrição à atividade da imprensa, qualquer coisa que se assemelhe à censura provoca um profundo mal-estar. Suas preocupações foram amplificadas pelos debates em curso sobre o quadro jurídico brasileiro para a governança da internet. Os defensores da reforma argumentaram que a desinformação, os desafios online prejudiciais e a manipulação coordenada exigiam barreiras de proteção mais fortes. Mas os opositores alertaram que definições pouco claras ou amplos poderes executivos corriam o risco de dar poder aos atores políticos para influenciar ou silenciar a cobertura desfavorável. Ao mesmo tempo, as decisões judiciais envolvendo figuras políticas de destaque continuaram a atrair grande atenção nacional. Para alguns setores da sociedade, os tribunais representavam a última barreira contra a erosão democrática. Para outros, os tribunais pareciam estar assumindo um papel mais abrangente do que o pretendido pelo projeto constitucional do Brasil. Esse conflito entre aqueles que veem o ativismo judicial como necessário e aqueles que o consideram alarmante alimentou uma atmosfera de atrito institucional. Enquanto isso, questões mais profundas em torno do protocolo militar e do tratamento de funcionários públicos permaneceram sem solução. Na sequência das observações incisivas do juiz aposentado Sebastião Coelho, questionando as condições de detenção de Bolsonaro, muitos se perguntaram se a liderança das Forças Armadas esclareceria sua interpretação dos regulamentos militares ou manteria um silêncio cauteloso. Cientistas políticos entrevistados pelos principais jornais brasileiros sugeriram que esse silêncio pode refletir o desejo das Forças Armadas de evitar se envolver em disputas políticas. No entanto, a falta de uma declaração pública deixou um vácuo facilmente preenchido por especulações e crescente ansiedade pública. Essas tensões internas se desenrolaram enquanto a América Latina enfrentava um cenário de crise mais amplo. A Venezuela permaneceu sob pressão extraordinária com a inteligência cubana incorporada à sua segurança interna, as forças americanas aumentando a atividade nas águas do Caribe e as companhias aéreas retirando rotas devido a preocupações com a segurança. Analistas enfatizaram repetidamente que a capacidade do Brasil de atuar como uma força estabilizadora na região foi enfraquecida por suas lutas internas. Um país distraído por conflitos judiciais, escândalos financeiros e disputas sobre limites institucionais estava menos posicionado para liderar iniciativas diplomáticas ou mediar desafios regionais. Além disso, a incerteza econômica do Brasil, agravada pela liquidação do Banco Master, afetou tanto a confiança dos investidores quanto o moral do público. À medida que os mercados reagiam nervosamente a cada novo desenvolvimento, analistas internacionais alertaram que a instabilidade prolongada poderia prejudicar as perspectivas de crescimento do Brasil a longo prazo e, por extensão, a resiliência econômica regional. A América Latina, já navegando em meio a pressões geopolíticas, não podia se dar ao luxo de ter outro pilar da sua economia mostrando sinais de tensão. À medida que 2025 chegava ao fim, um tema ficou inequivocamente claro. O Brasil estava numa encruzilhada, dividido entre visões concorrentes de democracia, instituições em dificuldades e um ambiente geopolítico em rápida mudança. A capacidade do país de enfrentar esses desafios com transparência, estabilidade e respeito pelos princípios constitucionais determinaria não apenas o seu futuro, mas também a direção estratégica de toda a região. Com o aumento das tensões nas fronteiras e a intensificação dos debates políticos no país, o Brasil enfrenta agora uma questão decisiva. Encontrará um caminho para o equilíbrio institucional, ou as divisões cada vez mais profundas continuarão a remodelar o seu destino político. Se acompanhou esta investigação até ao fim,
significa que compreende como este momento é crucial para o Brasil e para toda a região. Os acontecimentos que se desenrolam hoje, desde o reforço da segurança na Venezuela, até ao aumento da presença militar dos UEWA, nas Caraíbas desde o colapso do Banco Master, até aos debates crescentes sobre o poder judicial e as liberdades digitais, estão a moldar o futuro em tempo real. E informações como estas são importantes, especialmente quando tantas vozes competem para definir a narrativa. É por isso que a sua participação é essencial. Se este relatório ajudou a esclarecer o panorama geral, trouxe um novo contexto aos acontecimentos recentes ou lhe deu uma visão sobre as forças que operam nos bastidores, reserve um momento para fortalecer esta comunidade. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe um comentário a partilhar as suas ideias. O seu envolvimento ajuda a garantir que conteúdos baseados em factos, análises e transparência cheguem a mais pessoas que precisam deles. Partilhe este vídeo com amigos, familiares e grupos no WhatsApp, Telegram e redes sociais. Cada partilha ajuda a combater a confusão e mantém discussões importantes vivas. E se acredita que o jornalismo independente é vital, jornalismo que respeita os valores democráticos e traz questões complexas ao público com clareza e responsabilidade, considere apoiar o canal através das opções de adesão disponíveis. Cada contribuição, seja tornando-se membro ou simplesmente divulgando a mensagem, fortalece um espaço comprometido com análises independentes e criteriosas. Em tempos como estes, cidadãos informados fazem toda a diferença. Obrigado pelo seu tempo, atenção e disposição para buscar a verdade. Fique seguro, informado e envolvido, porque o futuro do Brasil depende de todos nós.